Olá, alunos do quinto ano, bom dia a cada um de vocês. Estamos nós aqui nesta quinta-feira para mais uma aula, né? Porque dia de quinta-feira eu tenho uma aula com você de História e de Português, certo? Então já tivemos a nossa aula de História e vamos agora para a nossa aula de Português, hoje 5 de novembro, né? Quase chegando no finalzinho de semana, né? Amanhã é sexta, aí vem o sábado, vem o domingo e assim por diante, né? Mas desde já agradecer a você que se faz presente aqui comigo, tá bom? Meu beijo, meu abraço a cada um de vocês, que vocês possam estar bem, a família esteja bem, né? Muitas bênçãos para cada um de vocês, certo? E eu convido você agora, nesse momento, a pegar aí o seu texto, o seu livro, né, o módulo 4, que já iniciamos o módulo 4, né, da nossa página 10 até a nossa página 17, onde a gente viu o que? Um texto de romance de ficção científica, né, onde a gente viu romance de divulgação, né, de ficção, né, científica, romance de ficção científica, que é um trecho, né, esse trecho aí tirado, né, do nosso livro que a gente está lendo nas nossas aulas de produções, Viagem ao Centro da Terra, né? Então, espero que vocês tenham lido esse texto aqui, certo? Viagem ao Centro da Terra 8, né, onde passa aí várias informações. Espero que vocês tenham lido, que dá para poder a gente realizar a nossa atividade que começa na página 15, né? Na nossa página 15. E antes de começar a realizar essa nossa atividade, deixa eu ler para vocês aqui sobre o Júlio Verne, né? Nascido em Nantes, na França, esse escritor é considerado o pai da ficção científica moderna. Seu primeiro romance de aventura, 5 Semanas em um Balão, foi publicado em 1863. A partir daí, publicou muitos romances que se tornaram um sucesso, como Da Terra à Lua, 1865, 20 Mil Léguas Submarinas, 1870, e A Volta ao Mundo em 80 Dias, 1872. Certo? Então aí a gente tem um pouco de informação sobre o Júlio Verne, certo? Para a gente poder começar a nossa correção, né? E nessas atividades orais, né, ele pergunta assim: que impressões a leitura desse trecho do romance Viagem ao Centro da Terra causou em você? É quando você começou a ler, né, esse trecho de romance aí da página que a gente começou da 10 até a página 14. Quando você começou a ler, o que foi que você sentiu? Que sentimentos, que sensações? Certo? Qual parte desse texto mais chamou sua atenção? Por que te chamou a atenção essa parte desse trecho? É o que tem nesse trecho que te chamou a atenção? Releia a seguinte fala de Axel: vi também na pasta o manuscrito cujo enigma nos lançará a expedição. A qual expedição ele está se referindo? A viagem ao centro da Terra, né? Então agora a gente vai fazer a nossa correção. A primeira pergunta o seguinte, ó: o texto que você leu é um trecho de um romance. Os acontecimentos narrados nele envolvem pessoas reais ou personagens da ficção? Personagens da ficção. Por quê? Porque não se tem nenhuma informação sobre a existência real deles, né? Então são personagens da ficção porque eles não existem realmente, não existe nenhuma informação que realmente comprovem que eles são reais. Ó. Segunda, assinale a alternativa que apresenta o tipo de narrador do romance, né? Viagem ao Centro da Terra. É um narrador personagem ou é um narrador observador? É aquele narrador que ele conta a história e participa da história, ou ele é aquele narrador que apenas conta a história, não faz parte? Ele é um narrador personagem, certo? Narrador personagem. Vamos para a terceira questão. Quem é o narrador desse romance aí, dessa parte que vocês leram? Quem é? Axel, né, ó.
Ele é o narrador, né, desse romance aí. Então você iria tirar do texto uma parte que comprova que realmente ele que está narrando a história. Quando ele diz assim, ó, quanto a meu tio, evidentemente achava o trem lento demais. Mas tem outras partes, né, que comprovam isso, quando ele diz aceite, né, quando ele diz outras partes, quando fala, né, eu e meu tio, certo? Nós fomos. Então, quando tiver outras situações dessas que comprovem que realmente era ele, você pode copiar qualquer uma delas. Eu vou copiar essa, mas tem outras também, né, nessa parte aí da leitura. Então, ó, quanto a meu tio, evidentemente, achava o trem lento demais. Certo? Quarta, Axel e o professor tinham a mesma impressão a respeito da viagem ao centro da Terra? Eles tinham a mesma pensamento, a mesma impressão sobre essa viagem? Não. Certo? Na quarta questão você coloca não. Não. Por que não? Porque o professor ele estava entusiasmado e o Axel estava o quê? Desmotivado. O professor estava entusiasmado e Axel desmotivado. Para o Axel, tanto fazia como não ele ir para essa viagem, ele não estava com a menor vontade. Quando o tio dele estava, né, muito, sim, agitado, muito curioso, muita vontade mesmo de fazer a viagem, né? Quinta, em um momento do texto, Axel mostra-se arrependido por ter decifrado o manuscrito. Sublinhe um trecho em que ele esclarece isso. Então você volta lá no texto, certo? Volta lá no texto e você vai lá na página 11, onde tem como lamentei não tê-lo jogado às chamas, certo? Você sublinha essa parte. Como lamentei não tê-lo jogado às chamas, no terceiro parágrafo, tá bom? No final do terceiro parágrafo. Tudo bem. Sexta, quais foram os meios de transporte utilizados por Axel e o professor Lidenbrock para chegar até a Islândia? Eles utilizaram o quê? Trens, navio e uma escuna. Trens, navio e uma escuna. Certo? Sétima, releia o seguinte trecho do romance. É um hospício, explicou um passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias. Eu e meu tio. Refletir. O que levou Axel a pensar dessa forma? Por que o Axel pensava dessa forma? Eles pensavam o quê? O que levou a viagem que ele e o tio iriam fazer ao centro da Terra. Por que ele pensava assim? Ele considerava o quê? Uma viagem, que essa viagem era o quê? Uma loucura. Algo impossível de se realizar. Certo? Então, lá na sétima questão, letra A, você coloca: Axel achava que a viagem era uma loucura, pois era impossível acontecer. Por isso que ele achava isso, né? Por isso que ele dizia um hospício. Explicou um passageiro: eis um lugar adequado para terminar os nossos dias, eu e meu tio. O que as aspas indicam nesse trecho? Aí nós temos aí no trecho, eis, onde começa eis, tem aspa, e depois de tio, fecha as aspas. O que é que elas significam aí? O pensamento de quem? A fala de quem? De Axel, né? Pensamento de Axel, a fala de Axel. Então você coloca pensamento ou a fala de Axel, certo? E vamos para a página 17.
Na página 17, a gente tem aí um mapa, né? Onde a gente vai contornar os países de acordo com a legenda. País de origem, de onde os personagens partiram, né? A gente vai pintar de quê? De vermelho. De onde foi que eles partiram? De onde? Da Alemanha. Certo? Então, onde está aí o nome Alemanha, você pinta de vermelho. E o país onde seria realizada a expedição? Onde? Na Islândia. Então, lá na Islândia você pinta de verde. Então, Alemanha, vermelho, e Islândia, de verde. Certo? Você contorna. Entendido? Muito bem. As obras mais famosas de Júlio Verne são histórias de aventura e de ficção, né? Nelas, o escritor descreveu as tecnologias e descobertas científicas que ainda não existiam em sua época. Bom, e essa outra pontinha que tem logo abaixo, para fazer esse trajeto no século XIX, os personagens pegaram um trem e depois um navio. Se eles fossem viajar no dia de hoje, que meios de transporte ajudariam a diminuir o tempo dessa viagem, né? Quais seriam os meios de transporte que eles utilizariam para que a viagem não fosse tão demorada como foi naquela época? É um avião, é uma coisa mais rápida, né? Bem, então eu convido você agora a passar para a página 18, certo? Onde temos aí um outro capítulo do romance, né? Viagem ao Centro da Terra, tá certo? Onde textos narrativos, pessoal, como esses aí, né? Como esse romance de ficção, eles possuem alguns elementos básicos, que até eu coloquei aqui, ó. Alguns elementos: o narrador, os personagens, o tempo e o espaço, certo? São alguns elementos necessários para esses tipos de textos narrativos, como romance de ficção, certo? Tem que ter narrador, tem que ter personagem, tem que ter o tempo e tem que ter o espaço. Que aqui nessa página 18 você vai ver, certo? E vai ter ainda mais uma história aqui, né? Que você vai relembrar alguns fatos, né? Para poder saber mais, até alguma coisa que a gente já leu no nosso livro, no nosso paradidático. Você vai relembrar aqui quando você lê novamente essa história, né? Por exemplo, em que cidade os viajantes fizeram uma pausa? Né? Eles pararam um pouquinho, Copenhague, né? Que a gente chama, né? Para qual país eles estavam indo? Que país era que eles queriam chegar? Islândia, certo? Então aqui a gente vai ver aqui o que foi que aconteceu nessa expedição. Quando ele diz assim, ó: dormi profundamente. Quando acordei, ouvi a voz do professor na sala. Levantei-me. Conversava em dinamarquês com um homem muito alto e de aparência robusta, que aparentava uma força incomum. A cabeça era grande, os olhos de um azul sonhador, cabelos longos, quase ruivos, ombros atléticos, demonstrava inteligência. Ouvia de braços cruzados, imóvel, enquanto meu tio gesticulava com entusiasmo. Sua cabeça só se mexia para concordar com uma coisa ou outra, em uma perfeita economia de movimentos. Então você vai ler aí da sua página, certo? Da sua página 18 até a página 21, para poder você resolver a atividade, certo? Nesse texto narrativo aí, pessoal, a gente vai ter alguns personagens, né, que eles são classificados. Entre os personagens, né, que fazem parte desse texto, alguns personagens, eles são classificados dessa forma aqui. A gente vai ver aqui. Ó. Temos o protagonista, o antagonista e secundários. Secundários, certo? O protagonista é aquele personagem que tem o papel principal, é o que mais se destaca. Protagonista, papel principal. O antagonista é o adversário do protagonista, certo?
adversário do protagonista. Como se fosse o vilão, né? Pronto, o vilão da história. E os secundários são aqueles personagens cujo destaque na história são menor, né? Eles são menores do que o protagonista e o antagonista. Aparecem de vez em quando, né? O destaque deles é menor. Então, ó, aqueles de destaque menor. Certo? Então, quando você lê essa segunda parte aí, desse texto de romance, né, de ficção, você vai perceber, você vai ter contato com esses 3 tipos de personagem. Né? Quando a gente começou a ler o nosso livro, a gente percebeu, né, quem são os protagonistas, quem é o protagonista, quem é o antagonista e quem são os secundários, certo? Quem são os personagens secundários. Só que existe, por exemplo, alguns textos narrativos, certo? Que não vem o protagonista, certo? Tem alguns textos narrativos que não tem o protagonista, certo? Eles contam a história, eles narram a história, certo? Você percebe ao ler a história onde acontece, quando acontece, quem são os personagens e o narrador, né? Que são aqueles elementos que eu disse para você principais, certo? Do texto de romance, né? De ficção, que é o que você leu desses 2 textos que a gente já viu, certo? Desses 2 textos aí que você já leu, que você teve acesso à leitura, que você achou? Você achou interessante? Você gostou? Não, professor, não gostei. Gostei, professor. É uma opinião sua, né? O que você gostou? Você gostaria de ter vivido nessa aventura? Né? Você gostaria? Você acha que os personagens realmente eles vão conseguir chegar ao centro da Terra? Porque nós não terminamos também de ler o nosso paradidático para sabermos se eles conseguiram ou não chegar ao centro da Terra. Né? Então, antes de você ler o final do livro, você acha que eles conseguem chegar ao final, né? Ao centro da Terra? Então, você vai ler aí, você vai resolver, certo? A página 23, certo? A página 24. Na página 24 da segunda questão, você vai necessitar, certo? Você vai utilizar o material complementar lá da página 3, certo? O material complementar da página 3, certo? Pronto. É esse aqui, pronto, da página 3. Esse material aqui você vai utilizar para poder resolver a questão 2 da página 24, tá certo? Então você destaca, temos aqui o Lindenbrock, o Axel, Hans, o professor Frickson e o Barão Trump, certo? Desses nomes aí, desses personagens, você vai dividi-los. Quais são os protagonistas, o antagonista e o secundário, né? Eu disse para você que tem alguns textos de romance de ficção que eles não têm o antagonista, que é o adversário, né? Que é o vilão, que é o caso desse daí. Nesses 2 textos aí, né? A gente não tem um antagonista, já estou dizendo, nós não temos um antagonista, nós temos protagonista e temos secundários. Temos 2 protagonistas, que são aqueles que têm um papel principal, e temos 3 secundários, certo? Então você destaca o seu material lá complementar para poder realizar essa segunda questão da página 24, certo? Aí você faz a página 24, a página 25, certo? Página 24 e página 25 você realiza, tá certo? Nessa página 25, a 6ª questão é exatamente aquela explicação que eu dei no início, os elementos, né? Os elementos básicos do texto narrativo, que são quem? O narrador, os personagens, o tempo e o espaço, certo? Então você lê bem direitinho aí o texto, lê de novo, com bastante atenção,
com bastante concentração, responde todas as atividades. Qualquer dúvida, certo? Você me pergunta, que eu vou te esclarecer a dúvida, vou te dizer como você tem que responder, tá certo? Então você manda para mim, você posta na plataforma, você manda para o meu WhatsApp, que eu vou ficar esperando a sua devolutiva, certo? Você não fique acanhado se você não tiver sabendo como resolver, estiver com dúvida, não sabe como, né, colocar a resposta correta, você fala comigo que eu vou explicar para você, tá certo? Meu beijo, meu abraço, fiquem com Deus, tenham um restante de quinta-feira abençoado e na próxima semana a gente está aqui novamente, tá bom?